tudo bom, pessoal? Nós estamos aqui novamente, mais um videocast dessa série de videocasts que o CFN está fazendo dentro do Combran 2026. E hoje a gente trouxe uma representante do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens, do Departamento de Gestão do Cuidado Integral, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. A gente vai falar hoje sobre aleitamento materno. A Renara Guedes, ela é assessora lá. E ela tem trabalhado há mais de 8 anos nessa área especificamente. Então, assim, é alguém com muito conhecimento. E ela veio contar para a gente sobre o lançamento que o Ministério fez, o Ministério da Saúde fez recente, que é a campanha nacional de doação de leite humano. A gente precisa falar sobre isso com urgência. Muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, Renara. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui no estande do CFN. Eu sou nutricionista de formação. Estou na Coordenação Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde. Atuo como ponto focal das ações de amamentação e alimentação complementar saudável. E esse é um tema muito importante, principalmente para os bebês pequenininhos, né, prematuros, internados nas unidades neonatais do nosso país. É isso. Vamos lá. O que que o Ministério quer? Qual que é a estrutura? Como é que vai ser essa campanha? O que que vocês estão pensando? Então, anualmente, o Ministério da Saúde faz essa campanha nacional de doação de leite humano. O Dia Nacional é o dia 19 de maio. A nossa campanha foi lançada agora no dia 11, na segunda-feira. E a ideia é sensibilizar todas as mulheres, né, que estão amamentando, todas as pessoas que estão amamentando e que possam doar o seu leite, né, pessoas saudáveis que estão amamentando, não estão tomando medicamento que interfira na amamentação e que possam doar o seu leite para o banco de leite humano. A ideia é que a gente aumente o volume coletado para que mais bebês sejam beneficiados, pela essa doação, né, são os bebês internados nas unidades neonatais, prematuros e de baixo peso. No nosso país, a gente tem aproximadamente 12% das crianças que nascem prematuras, então é um número muito grande, né, mais de 320 mil crianças nascem prematuras no nosso país e elas precisam desse leite, né, da doação que chega no banco de leite humano, vai ser processado com controle de qualidade e que vai chegar à boca desses bebês, né, vai chegar ou à boca ou de forma, né, por sonda ou Sonda. por um copinho, por Uhum. exemplo, e que ajuda na recuperação desses bebês, né, deles saírem mais rapidamente da unidade neonatal, ter mais saúde, se desenvolverem melhor. Sim, dentro desse processo é importante a gente lembrar que existem algumas regras para essa coleta desse leite. Eu queria que você falasse sobre essas regras na hora que a mãe vai fazer essa coleta e gostaria também que você falasse um pouco sobre as estruturas dos bancos de leite. Como que essa mãe faz contato para poder fazer o recolhimento dessa doação? Bom, para ser doadora de leite materno, ela precisa fazer um cadastro no banco de leite humano. Então, existe o Disque Saúde, né, que é o 136. Ela pode entrar em contato ou entrar no site da rede de banco de leite humano, que é rblh.fiocruz.br, para saber onde tem um banco de leite humano mais próximo. Faz um cadastro e vai ter todas as orientações de como fazer essa extração de leite de forma segura, seja em casa ou seja numa sala de apoio à amamentação, por exemplo, no ambiente de trabalho, né, Uhum. local que tenha condições higiênico-sanitárias adequadas para fazer essa extração. Então, ela vai lavar suas mãos até os braços, né? Vai lavar de forma adequada, com água e sabão, higienização das mamas somente com água, prende os cabelos, vai colocar uma touca ou máscara, vai colocar uma touca ou um pano no cabelo, Uhum. um pano ou uma máscara na boca para que possa fazer essa extração. Inicia a massagem, vai fazer a extração em um vidro devidamente esterilizado, né? Ele vai ser fervido, primeiro higienizado com água e sabão, depois fervido por 15 minutos, a partir do início da fervura, vai colocar esse frasco para secar de boca, né, virada para baixo, tanto o frasco quanto Uhum. a tampa, e depois ela faz essa extração do seu leite nesse frasco, congela, né, coloca identificação com o seu nome completo, data da primeira coleta, horário também, e vai congelar. Ah, eu não consegui encher o pote da primeira vez. Não tem problema. Você vai deixar congelado, vai tirar da próxima vez em um copo de vidro também higienizado, esterilizado. Tira esse leite da mesma forma, com todas as formas corretas, né? De prender o cabelo, colocar touca, tudo novamente
nesse copo de vidro e depois coloca por cima desse leite congelado. Hum. Lembrando que a data de validade é sempre da primeira extração, que congelado vale até 15 dias. O que a gente orienta é que pelo menos até os 10 dias, ela entra em contato com o banco de leite humano para não perder a validade, para chegar no banco de leite humano Ah, ainda na ainda há tempo. validade, para dar Uhum. tempo, né, de ser processado, de ser pasteurizado e assim, ele poder, ser, manipulado e ofertado para o bebê que está na unidade neonatal. Perfeito. Por que que eu trouxe esse assunto? Porque a gente sabe que o descarte de leite que foi doado é alto também, por conta de contaminação. Então, precisa com muita atenção essa doadora, ela precisa ter realmente esses critérios e seguir esses critérios, porque corre o risco dela passar 10 dias fazendo coleta da forma inadequada, e isso é identificável, gente, não é uma coisa que a gente não vai perceber, existem todos os processos, existem testes na hora que esse leite chega, para que perceba se ele é um leite que pode passar pelo restante do processo. Não é porque ele vai ser pasteurizado que a gente pode usar o leite de forma tranquila. Não, a gente está falando de bebês prematuros. Esse leite precisa estar realmente saudável para ele, não é Sim, verdade? verdade. Então, por isso que tem que ter toda uma segurança, né? A gente fala das condições higiênico-sanitárias adequadas para a extração desse leite. Então, cuidado para não cair cabelo, para não falar em cima desse leite, porque é identificado nos testes que são feitos, é identificado. E se realmente houver alguma sujidade, alguma contaminação, ele vai ser descartado. E dá vontade de chorar quando isso Dá. acontece, né? Nossa senhora. Porque um pote de 300 ml pode alimentar até 10 bebês por dia. Então, você imagina ter que descartar um pote inteiro porque tinha um cabelo ou um cílio ou, né, um pedacinho de pano, porque às vezes você higieniza as mãos, passa uma fralda e fica um Um tecido, um fiapo. fiapo e É. cai dentro desse leite. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa extração e esse armazenamento de forma correta também. Então, né, tá Exatamente. no freezer, né? Se for na geladeira, só dura 12 horas, então não tem como levar para o banco de leite humano, porque não vai chegar lá a tempo de ser na validade, né, de ser Uhum. processado. Então, é o leite congelado, tomar cuidado com essa questão da temperatura, né? Para que chegue lá em condições adequadas para ser processado e passar E por realmente todo o processo todo de o processo de necessário para processamento. poder chegar até esse bebê. Então, Uhum. isso é uma coisa que precisa ser muito estabelecida, a gente precisa ter muita certeza desse processo por conta disso, viu, gente? Cuidado com essas doações. Bom, e aí? Uma outra coisa que eu queria saber, assim, qual que é o trabalho no banco de leite? Porque isso é importante, a gente fica achando que o banco de leite é apenas para coletar o leite doado. E existe um trabalho lindo dentro do banco de leite para orientação. Como é que é isso, Renara, para que as mães que estão amamentando consigam esse suporte? Bom, os bancos de leite, eles vão além do processamento do leite materno, né, como você falou. São grandes casas de apoio à amamentação. Então, são locais que as famílias podem procurar em qualquer dificuldade com a amamentação. Lá eles vão ter toda a orientação, todo o acolhimento, né, todo o manejo da amamentação, todo o aconselhamento da amamentação, para que essa amamentação dê certo, para que haja uma continuidade da doação de leite humano. Então, são profissionais devidamente qualificados, extremamente qualificados, para receber essa família e orientar da melhor forma possível, né, a amamentação. A gente sabe que muitas vezes há dificuldades no processo da amamentação, pode acontecer um engurgitamento mamário, pode acontecer uma mastite, e lá tem profissionais qualificados para apoiar essa família nesse processo da Uhum. amamentação. É, isso é muito importante para a gente pensar, porque tanto eu quanto a Renara, nós somos doulas, né? E a gente Também. trabalha também, além de nutricionistas, a gente trabalha bastante com acompanhamento pós-parto. Uhum. E é bem interessante o quanto que o banco de leite ajuda a gente nesse processo, né? Porque às vezes a parturiente, né, na verdade, a mulher no puerpério começa a ter muitas dúvidas, algum problema na pegada. O banco de leite é o melhor lugar para se resolver isso. A gente tem pessoas muito preparadas para trabalhar em cima disso. Pode ter uma doula pós-parto? Pode ter uma doula pós-parto, mas você tem esse lugar que é gratuito também, né? Então, assim, eu acho que é Sim. bem importante. É importante falar assim que nós temos a atenção primária à saúde, né, no nosso país, onde tem unidade básica de saúde espalhada em todo o país, que também tem profissionais qualificados, mas que o banco de leite humano ele serve para esses casos mais complexos, mais complicados, né, que às vezes a atenção primária à saúde não vai dar conta.
de resolver aquele problema. Então, você tem ali um local especializado, né, que são profissionais especializados na questão da amamentação. Trabalham somente com essa questão da amamentação e doação de Hum. leite humano. Então, são profissionais que estão ali o tempo inteiro recebendo pessoas ou com alguma dificuldade ou que precisam de qualquer tipo de apoio para amamentação e para doação de leite humano. Perfeito. Bom, estamos chegando quase no final do nosso bate-papo tão interessante, tão bacana, tão importante. Renata, como que está o painel da questão da amamentação no Brasil, em relação ao mundo, inclusive? O que a gente precisa avançar e também em relação à doação de leite humano? Bom, o Brasil, apesar de todos os avanços, né, que a gente teve nas últimas décadas, a gente avançou demais, né, na amamentação. Na década de 80, a gente não tinha nem 3% de amamentação exclusiva, e agora a gente está em 45,8% de amamentação exclusiva, mas ainda estamos aquém da recomendação, né? A gente precisa que até 2025 era pelo menos 50% das crianças amamentadas exclusivamente, até 2030, 60%, e pelo caminhar das coisas, a gente sabe que vai ser bem difícil de atingir. Então, a gente precisa mesmo de ações, né? Seja na atenção primária, seja na atenção terciária, seja nas ações intersetoriais, como na alimentação escolar, como na assistência social, para que a amamentação ela, cresça, né, novamente, que as taxas continuem avançando para a gente chegar nessas taxas ótimas de amamentação. O Ministério da Saúde tem um Programa Nacional de Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação, que tem ações na atenção primária, como a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. A gente tem a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é na atenção terciária, os bancos de leite humano, Método Canguru, Ação Mulher Trabalhadora que Amamenta, que é apoiar nesse retorno ao trabalho, que a gente sabe que é um momento de desmame É. precoce. A norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças na primeira infância, bicos, chupetes e mamadeiras, que protege a amamentação, que tem a questão da rotulagem desses produtos. Então, tem vários componentes nesse programa para que a gente dê conta de alavancar essas taxas de amamentação, mas sempre sabendo que o setor saúde sozinho não vai dar conta. Né? Em relação à doação de leite humano, infelizmente, a gente não tem uma autossuficiência, né? Não são todos os bebês prematuros de baixo peso, prematuros de baixo peso que conseguem receber esse leite que estão internados, né, nas unidades neonatais, porque não tem leite suficiente para eles. Então, a gente precisa que as mulheres que estão amamentando se sensibilizem, entendam quais são esses bebês, né, o quão eles quão pequenos e frágeis E eles são, necessário e o esse, quanto né? esse leite não é só nutrição, vai Sim. muito além da nutrição, né, um recurso terapêutico, né, ele apoia, a recuperação desses bebês, apoia que eles, eh, saiam de lá mais saudáveis, saiam mais rapidamente da unidade neonatal, né, tem toda uma evidência científica que mostra que diminui a mortalidade neonatal, que é o maior componente em relação à mortalidade infantil do nosso país, está ali, né, nos primeiros 28 dias, especialmente nos primeiros 7 dias. Então, o melhor alimento para esse bebê é o leite materno, não é a fórmula infantil, sempre vai ser o leite materno. Então, é muito importante que a população se conscientize. Então, você pode não estar amamentando, mas você conhece alguém que está amamentando, né? Seja uma amiga, um familiar, enfim, quem você conhecer, né? Quem conhece alguém que está amamentando, fale sobre a doação de leite humano, o quanto é importante doar leite humano, que esses bebês precisam. A gente precisa que esses bebês tenham, para a sua recuperação, uma melhor recuperação e chance de sobrevivência também com o leite materno que é doado para os bancos de leite humano. E fechando, nós estivemos, tanto eu quanto Renara, representando nossas instituições na semana retrasada, no Encontro Nacional do Aleitamento Materno, que foi realizado em Campo Grande. O CFN esteve lá com a campanha Leite Materno, o primeiro sistema alimentar sustentável. Então, para nós, nutricionistas, fica aí a convocação para que a gente realmente ocupe esse espaço e entenda que é um sistema alimentar. A Renata veio colocando todos as vantagens que a gente pode pensar em termos de saúde para o bebê, a gente ainda tem as vantagens para a saúde dessa mulher, a gente ainda tem todas as vantagens em termos de meio ambiente, Com não certeza. é? Então, assim, em tempos de mudanças climáticas, desse processo todo que a gente vem vivendo, estimular o aleitamento materno, né, é extremamente de sobrevivência, e aí a gente não está falando mais da sobrevivência só daquele bebê, daquela mãe, a gente está falando da sobrevivência em termos de sociedade mesmo. Então, Com certeza. precisamos
trabalhar em relação a isso, lembrar que leite humano é o primeiro sistema alimentar sustentável que nós temos e o nutricionista precisa participar desse lugar, né? Com certeza, né? Lembrar que não tem impacto no meio ambiente, né? Não tem, é direto do produtor para o consumidor, né? Diretamente, Tem não tem, atravessador. não tem cadeia de produção ali envolvida, né? Com geração de lixo, de poluentes, não tem. Então, é isso mesmo, é o primeiro alimento sustentável, a primeira comida de verdade da criança é o leite materno. E o nutricionista precisa entender, a gente precisa defender a amamentação como a melhor nutrição, sim, a melhor nutrição para a criança, o padrão ouro da alimentação, né? Então, pensar no impacto para a saúde pública também, né? Tem estudos que mostram que poderiam ser evitados, se gastam 300 bilhões de dólares por ter amamentação subótima, Olha. né? Então, é muito dinheiro. É, porque é proteção para doenças crônicas não transmissíveis, é proteção para doenças Para infecciosas, para obesidade. obesidade. Então, assim, não tem como a gente fugir e assumir esse lugar de levantar essa bandeira. Convocamos toda a categoria para isso. Mais de 800 mil vidas poderiam ser salvas, né, de crianças por ano se tivéssemos a amamentação como deveria ser. Mais de 20 mil mortes maternas por câncer poderiam ser, câncer de mama, né? Câncer de mama, Poderiam ser evitadas também se a que amamentação é fator fosse. Isso protetivo. protege É, também contra o exatamente. câncer de mama. Então, é uma série de benefícios, né? Não é somente para quem amamenta, não é somente para a criança, é para a sociedade, é para o planeta. E é muito importante a gente falar da questão da sustentabilidade também, como você Muito, colocou muito aqui. mesmo. Renara, muito obrigada pela sua participação. O CFN agradece profundamente, agradecemos a sua coordenação por esse momento e vamos trabalhar juntos, todos nós. Com Fica. certeza. Muito obrigada. Então, gente, estamos no mês da doação de leite humano. Solidariedade que nutre, vida que cresce. Esse é o nosso slogan de 2026. Então, convoco a todos, todos os nutricionistas, todas as nutricionistas, a estar junto com a gente nessa campanha de estimular a doação de leite materno, para que mais crianças possam receber os benefícios desse leite que é tão importante, fundamental para a vida humana. Obrigada, Renata. Muito Tchau, obrigada. Tchau, gente. Até a gente. próxima. Até.